Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula da Intensa Ensina. Nesta aula a gente vai fazer exercício de tensão superficial e é a última aula que vai fechar o nosso curso de fluidomecânica, ok? Então vamos lá, vamos resolver alguns exercícios aqui para assimilar esse conteúdo e fechar esse conteúdo aqui, beleza? Vamos lá. A gente tem uma torneira, ela está despejando um líquido com uma razão de 90 litros por minuto e calcule a vazão dessa torneira, que é de metros cúbicos por segundo e centímetros cúbicos por segundo. Ok, vamos lá. O que acontece? A gente tem 1 litro, que é igual a 10 menos 3 metros cúbicos, e calculando a nossa vazão, no caso, que a gente viu nas últimas aulas, na última aula conteúdo. Se você não viu, assista lá. Ele é dado pela seguinte fórmula, e a partir daí a gente sabe que 90 litros por 1 minuto. Isso daqui também é igual a 90 vezes 10 a menos 3, 60 segundos, metros cúbicos, igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Logo, a gente tem que achar, quer dizer, que a resposta, né, do que a gente pede, no caso, que é por metros cúbicos por segundo, agora a gente tem que achar por centímetros cúbicos por segundo. Então a gente tem 1 litro igual a 10 cúbicos por centímetros cúbicos. Mesma coisa, certo? Mesmo raciocínio que a gente tem que utilizar. Então vai dar 90 litros, 1 minuto. Isso daqui vai dar 90 vezes 10 ao cubo por centímetros cúbicos. Tudo isso dividido por 60 segundos. Isso daqui vai dar ao mesmo resultado, só vai mudar a unidade no caso, que vai ser 1,5 vezes 10 a menos... Não, mentira, vai ser menos no caso, vai ser 3 cúbico por centímetros cúbicos por segundo. Ok? Então essa aqui é a resposta do primeiro exercício que a gente está fazendo. Vamos pular né, para o nosso segundo exercício aqui, que é um cano de uma área, no caso, ele tem 4 centímetros ao quadrado e a vazão é de 6 litros por segundo. Vamos calcular aqui a nossa vazão. A gente tem um cano. Tem um caninho aqui tranquilo para a gente resolver essa questão aí. Então a gente tem a nossa vazão. E a partir daí a gente dá para resolver esse exercício, que ele quer saber a velocidade do líquido. Ora, vamos lá. A vazão vai ser 6 litros por segundo, no caso, né? 1 segundo. A gente só lembrando como que vai ser. Lembra, é segundo aqui, né? E aqui está centímetro, então a gente pode fazer da seguinte forma. 6 vezes 10 ao cubo por centímetros cúbicos. Tudo isso dividido por 1 segundo. Logo, isso daqui vai dar 6 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos por segundo. A área, gente, qual que vai ser a área? A área vai ser igual a 4, né, que ele está dando aqui, por centímetros ao quadrado. Logo, para a gente calcular isso daqui, a gente calcula da seguinte forma. A vazão é a área vezes o volume. Logo, a gente tem que a gente pode, a velocidade aqui, a gente isola a velocidade, então fica a vazão dividido pela área. A partir daí, a gente tem que 6 vezes 10 ao cubo por centímetros cúbicos dividido por centímetros cúbicos por segundo. E logo, a gente tem 4 centímetros ao quadrado. Logo, a gente tem, fazendo essa divisão, a gente tem que 1,5 vezes 10 ao cubo por centímetros ao segundo. Esta é a resposta
da velocidade deste cano aqui, que o líquido tem, né, no caso. Vamos resolver então mais um exercício. A figura é representada uma situação em que o fluido ideal, então a densidade no caso é 8, 10 ao quadrado km por metros cúbicos, escoa por um tubo que a gente representou aqui, disposto horizontalmente. O líquido passa pelo ponto A com velocidade de 2 metros por segundo, depois ele passa pelo ponto B com uma velocidade de 4 metros por segundo. Sabendo que a pressão do ponto A é, que ele está dando aqui, 5,60 vezes 10 a quarta Pascal, calcule a pressão no ponto B. Fechou? Então vamos lá? Então é o seguinte, vamos lá. O que a gente tem que analisar? Vou mudar a cor, vamos escrever a resposta em verde. Então é o seguinte, como os pontos A e B estão no mesmo nível, né? Percebe que eles estão no mesmo nível? Então a gente pode usar a equação de Bernoulli. Então a gente utiliza a equação de Bernoulli, ok? Então que ela vai se reduzir da seguinte fórmula. Então vamos lá, vai ficar da seguinte forma. Vamos mudar a cor, vamos usar um laranja. Então vai ficar P A mais o D, que no caso é a densidade, o VA, no caso, quadrado dividido por 2, igual ao PB mais a densidade, VB ao quadrado dividido por 2. Ou, a gente, no caso, a gente calcular no ponto B, a gente pode isolar o PB, certo? Então, ele vai ficar da seguinte fórmula. Da seguinte forma, né, no caso. Então, PB igual a PA mais o D dividido por 2. E a gente pode abrir um parênteses. Nesse caso, a gente coloca o VA ao quadrado menos o VB ao quadrado, certo? Então essa aqui é a nossa fórmula que a gente tem. E a partir daí a gente pode substituir os valores, que fica mais fácil. Então vai ficar PB igual a 5,60 vezes 10 à quarta mais 8 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. E lá dentro a gente pode, né, no caso, vamos abrir um colchete aqui e um parênteses. Então fica 2 no caso, ao quadrado, menos 4 ao quadrado, fecha parênteses. E para finalizar aqui, a gente tem que o PB, fazendo as contas, você pode fazer aí em casa e achando o resultado, vai ser de 5,12 vezes 10 a quarta Pascal. Então essa é a resposta do nosso exercício aqui que a gente está fazendo. Então é isso, pessoal. Vamos lá para finalizar o último exercício. E temos que é o seguinte: uma caixa com forma representada apresenta um furo pelo qual jorra, então a água está saindo, está saindo bastante água. Calcule o alcance X do jato da água nessas condições. Então a gente tem H, que é 1,8 metros, o Hzão, que vale 20 metros, e logo a gente tem o nosso G, que é a gravidade, né, o clássico da literatura aí que quando a gente estuda física. Né? Então vamos lá, vou usar um rosa aqui para a gente fazer esse exercício. É o seguinte, a gente tem que analisar um pouco aqui mecânica, né, clássica, digo assim, função horária da oposição para resolver esse exercício. Perceba, o jato da água aqui, quando ele está saindo nesse ponto aqui, ele não possui uma velocidade vertical. Logo, o tempo que ele fica suspenso a gente pode determinar. Então lembra da função horária da posição horária da posição, que é o MUV, movimento uniformemente variado, que vai ser o qual? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Ora. Só que é o seguinte, a gente não tem um S, né? Mas qual que são aqui? É o H. Então a gente pode reescrever usando outras variáveis. Então chama de H, H0, mais o V0t pode se manter, mais GT ao quadrado dividido por 2. Isso daqui
corta, vai ser 0. Isso daqui também vai ser 0. Portanto, a gente tem o quê? A gente tem que o Hzão, no caso, vai ser gt ao quadrado dividido por 2. Esta é a nossa equação para resolver este ponto aqui para achar. No caso, a gente já tem o valor da h, a gente tem o valor do g, a gente tem que achar o tempo, certo? Para a gente achar como que vai ser. Então, a gente pode isolar o t por meio daqui. Então, a partir daí, fica da seguinte forma. Fica t quadrado dividido por, no caso, vai passar o 2 para o outro lado, fica 2hzão dividido por g. Posso passar a raiz, então fica t igual a raiz de 2hzão dividido por g, então aqui, certo? Substituindo os valores, como é que fica? Fica 2 vezes 20 dividido por 10. Isso daqui vai dar quanto? Vamos lá, quanto que vai dar isso aqui? Vamos fazer aqui a conta. Então fica 2, vou só fazer aqui. 2 vezes 20 dividido por 10, certo? Então aqui vai dar 40. Né? 40 dividido por 10, corta aqui, dá 2 segundos, certo? Então esse aqui é o tempo que ele vai levar. Logo, a gente tem que saber que no furo, né, a água ela sai com uma velocidade. Então, essa velocidade, se vocês esquecerem da última aula, eu faço essa demonstração. Aqui eu vou fazer um pouco direto. A gente utiliza a equação de Torricelli para este caso específico que ele tem. Então, nesse caso, é a equação de Torricelli. Então, nesse caso, fica da seguinte fórmula. Então, a equação de Torricelli, vou colocar aqui embaixo, né, para não ficar apertado, é raiz de 2g hzão. Desculpa, vai ser aqui, no caso, hzinho. Então, nesse caso, é só substituir os valores. Então, fica 2 vezes 10 vezes 1,8. A partir daí, dá 6 metros por segundo. Agora, a gente tem que saber o seguinte. Tem que saber esse x, né, que ele quer saber, essa distância. Como é que faz? Ora, ele vai, para a gente saber o que ele percorreu, né, ele percorreu, no caso, vai ser o quê? Vai ser um x vezes a velocidade vezes o tempo. Ok? Então, logo, vai ser o espaço que ele percorreu, vai ser 6 vezes 2, no caso, que é igual a 12 metros. Né? No caso, metros aqui. Então, pessoal, esta é a nossa aula que a gente está resolvendo aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários. Curta, comente, compartilhe. E espero vocês na próxima aula. E até mais.